Uma importante classe gramatical a ser trabalhada é a preposição. Não basta sabermos apenas quais são as preposições da língua portuguesa. Precisamos identificar também a função que cada uma delas exerce dentro de uma oração ou período. Antes de reconhecer as funções, é importante mencionar quais são as principais preposições. É o caso das essenciais e acidentais. Esse conteúdo você encontra no conteúdo multimídia chamado Trabalhando com Conectivos. Vejamos o que dizem, então, as preposições essenciais. São aquelas que exigem os pronomes pessoais na forma oblíqua. Por isso, no exemplo abaixo, você vai encontrar mim depois de uma preposição. É claro, esse é apenas um exemplo. Você não vive sem mim. Eu poderia também dizer, você comprou a bicicleta para mim? Igualmente, mim vem depois de uma preposição. Quais são, então, essas preposições? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, que é uma antiga forma do por, perante, por, sem, sob, sobre, trás. E agora as preposições acidentais. São chamadas preposições acidentais aquelas que exigem os pronomes pessoais na forma reta, os pronomes do caso reto. Por isso, nos exemplos embaixo, teremos: fora eu, todos aqui jogam bem. A classe concordou, menos ele. Seriam preposições acidentais afora, fora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo, tirante, visto e tantas outras. Nós temos também uma outra classe de preposição, chamada a locução prepositiva. Quais são essas locuções? Como exemplo, pode-se dizer a fim de, à custa de, a par de, apesar de, abaixo de e tantas outras, como as que aparecem nos exemplos do quadro. Sempre há os que obtêm sucesso à custa de outros. Ele sempre está a par das notícias. Outra coisa importante de se falar sobre preposição é o fato delas possuírem a capacidade de contração e combinação. Vejamos o que diz a contração. É a união de uma preposição com outra palavra, havendo perda ou transformação de algum fonema. É o caso de: aquele garoto só pensa nisso. Como foi formado o termo nisso? Em, mais, isso. Outro exemplo, temos na frase, viemos daquele lugar. Essa palavra é formada por de mais aquele. Assim se forma a contração. E a combinação? A combinação é a união da preposição com o artigo o, ou a variação os, ou com algum advérbio, como onde. Assim teremos termos como ao, aos, aonde,
A mais o igual a ao. E assim por diante. Aqui não há perda de elementos fonéticos. Vejamos uns exemplos. Você sabe aonde estamos indo? Aonde estamos indo? Esse fenômeno se deve aos gases que foram acumulados na atmosfera. São alguns exemplos relacionados à preposição por combinação. Quais são, então, as principais relações que as preposições podem estabelecer? Alguns exemplos. Assunto. Ele falou sobre cinema. Sobre, nesse caso, dá uma ideia de assunto. Outro exemplo é companhia. Almocei com Maria. Especialidade. Sou formado em agronomia. Depois temos direção. Não olhe para os lados. Finalidade. Pedro trabalha para sobreviver. Falta. Estou sem sono. Outro exemplo. Instrumento. Machucou-se com a faca. Moro em São Paulo. Meio. Viajaram de ônibus. Posse. Compraram o carro de João. Matéria. Sua boneca é de pano. Origem.